Quem está aqui pode se sentar se vocês quiserem, viu? Meus irmãos, vamos para uma pequena partilha. Isso nos prepara para o momento de adoração. O catecismo da Igreja Católica, ele nos ensina, além de tudo aquilo sobre as tentações de Jesus, o porquê Jesus vai para o deserto e se permite ser tentado por Satanás. Deus nunca é tentado pelo diabo. Então Jesus, quando ele vai para o deserto, ele vai como homem, para nos ensinar a maneira certa de vencer as tentações. Nós aprendemos muito por modelagem, por imitação. Então você vendo pessoas que venceram, se você percorrer aquele caminho, a sua vitória certamente ela é mais palpável. A gente não precisa ficar inventando a roda todo dia, não é verdade? Já houve alguém que fez isso. Então, olhando para Jesus, nós aprendemos com Ele como Ele venceu. E se Ele venceu, eu posso vencer. Como? Fazendo o que Ele fez. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época complicada, onde o pecado não é evitado, onde o pecado é incentivado, ele é aplaudido. Eu não vou aqui entrar nessas casuísticas, mas eu falando assim, você é inteligente, você entende muito bem o que o padre está aqui falando. Eu, claro, não vou em carnaval, não acompanho carnaval. Tem anos, graças a Deus, que eu não assisto TV aberta, então não sei nada que passa nessa bagunça. Mas de vez em quando no Instagram, foi eu seguindo lá as pessoas que eu sigo, vendo coisas que me interessam, passa uma coisa ou outra de carnaval. Aí eu fiz questão de não ver o vídeo apenas, porque o que eu vi é uma verdadeira bandalheira. Mas eu fui nos comentários. Falei, vamos ver como que as pessoas reagem a isso aqui. Coisas de mau gosto, coisas de perversão, um ser humano que perdeu totalmente o norte. Aí você vai nos comentários. Os comentários estão assim: que lindo, você me representa, maravilhoso, como eu gostaria de estar aí no seu... Nós estamos perdendo o rumo das coisas. Aquilo que deveria ser evitado é incentivado, e aquilo que deveria ser sacralizado é ridicularizado. Então, para nós, meus irmãos, o salmo desta missa, ela é uma luvas. O salmo nos coloca no centro daquilo que nós devemos buscar, não apenas na quaresma, mas durante a nossa vida. Nós treinamos na quaresma para vivermos na nossa vida. Eu acredito, só para você me entender, é como se a quaresma fosse um curso, e você vai exercer tudo isso depois do curso. Então pegue aí um universitário que está estudando para qualquer área, para a sua atuação profissional, ele vai ter aqueles anos de formação. Depois que terminou aquele ano de formação, aquele período de formação, tem a formatura, fecha-se um ciclo e ele vai para o mercado de trabalho. E geralmente ele vai trabalhar com aquilo a vida inteira. Ele foi preparado e depois que ele vai atender alguém, é ali que ele tem que mostrar que sabe. E ele nunca vai parar de voltar ao conhecimento. Uma pessoa formada, ela tem todo ano cursos de atualização. Por isso que todo ano nós voltamos à quaresma. Ou seja, o que nós estamos aprendendo na quaresma não é só em vista da Páscoa, não, é em vista da vida, é em vista da nossa conversão, é em vista do céu. Então o Salmo vai dizer: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Na pregação da manhã, no estudo bíblico, eu falava sobre isso, que Deus quer mostrar o caminho dele,
Mas o diabo tem um caminho dele. Deus tem a estrada dele, o diabo também. Só que o caminho e a estrada de Deus nos levam à salvação. O caminho e a estrada do diabo nos leva à perdição. E Deus quer nos mostrar o seu caminho. Gente, o meu sonho, e é isso que eu tento fazer em toda homilia, é criar na sua cabeça uma conexão entre os textos bíblicos, que é uma coisa só. A Bíblia fala de uma coisa só. Volta lá no mistério do Natal. Nós estamos na Quaresma, hein? Estou voltando lá no Natal. A festa da Epifania, que é a visita dos Reis Magos. Como que os Reis Magos chegaram aonde Jesus estava? Seguindo a estrela. A estrela mostrou para os Reis Magos o caminho. E eles encontraram na manjedoura a verdade e a salvação, que é Jesus. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a minha estrada. Ele vai mostrar. E se você seguir nessa estrada, você vai encontrar a verdade e a salvação, que é Jesus Cristo. Na pregação de Natal, me lembro que eu partilhava aqui no nosso santuário alguns estudos sobre a tal estrela de Belém. Seria um astro? Certamente. Agora, alguns santos estudiosos vão dizer que a gente não sabe ao certo o que é, nós não estávamos lá, né? Mas que poderia ser uma estrela, mas que poderia ser um anjo que brilhava como uma estrela. E ele foi apontando o caminho, ele parou em cima da gruta, um grande anjo, que pode ser também uma grande estrela. O importante é que aqueles reis seguiram este caminho. Meus irmãos, neste tempo da Quaresma, nós temos que nos perguntar: qual o caminho que eu tenho seguido? Qual a estrada que os meus pés têm me levado? Esses meus caminhos, eles têm me levado aonde? Eu escutei de uma família, você vai entender a frase, um homem que estava com problemas nos rins, fígado, porque bebia muito, e a família ficava de olho nele em casa, não deixava chave na porta, porque ele era realmente alcoólatra, viciado mesmo no álcool. E a família conta que no sábado à tarde sentiram a falta dele. Ó, cadê? Aí procuraram, não acharam. A mulher disse: eu sei os caminhos desse cara. Olha nesse bar aqui da esquina, não tiver nesse, está no de baixo. E os filhos foram no primeiro, ele não estava, foram no de baixo, o cara estava lá. Ou seja, as pessoas conhecem também os nossos caminhos. Os nossos caminhos têm nos levado aonde? Quem anda conosco por estes caminhos? Será que o nosso caminho me leva a conhecer a verdade? Ou eu pego o caminho mais fácil, que é o da mentira? Será que os caminhos da minha vida, eles vão me levar a uma salvação, ou eles estão me levando a uma perdição? Jesus, ele vai para um caminho que o leva ao deserto. E Jesus não pegou o caminho que ele queria. Não. A Bíblia diz: Jesus foi levado para o deserto. Está aqui, no versículo 12 do capítulo 1 de Marcos. O Espírito levou Jesus para o deserto. Uma criancinha pequenininha se perdeu, estava chorando. Alguém segurou na mão dela e falou: chora não, vou encontrar seus pais. Aí anunciou no microfone: criança perdida. Aí no meio da multidão os pais: aqui, fica aí que eu vou levar para você. Aí dá a mãozinha para a criança e a criança se deixa levar. O adulto vai conduzindo e a criança de mãozinha dada, ela não sabe qual é o caminho que ela está percorrendo, mas ela sabe: no final, meu papai e minha mamãe me esperam. É assim que a gente tem vivido? A gente dá a mão para Deus e deixa Deus conduzir? A gente se deixa levar pelo Espírito Santo?
Ou você quer levar a sua vida do seu jeito, da sua maneira? Veja que não está dando certo. Tempestade atrás de tempestade. Quando o vento é contrário, a tempestade vem. Seja doce, seja dócil, seja humilde como Jesus. Deixa Deus conduzir a sua vida. Reze, ó Espírito Santo, tu sabes o que eu quero, mas eu quero o que eu preciso. Conduza-me. Se é para ser, será. Se não for, não será. Se você querer e não foi, vira algo melhor. Se você não querer ir feio, aceite, agradeça. Deixe-se levar. E aqui, meus irmãos, eu poderia falar de tanta coisa, quero falar só sobre isso. Como que Jesus vai para o deserto? Ele sabe o que o espera no deserto. Estava vendo um Instagram um dia desse, eu fiquei até agoniado, mas de um homem tirando um mel de vespa, só que ela faz o ninho dela em buraco na terra. Não conhecia não, agora que eu vi. Aí o cara chega com uma roupa toda própria e ele vai tirando aquela terra, mas cada vespa é enorme, isso que é barulho, e ele ali, aí ele vai e tira aquela colmeia cheia de mel e vai pondo no carrinho e as vespas em volta dele. Minha pergunta é: esse cara vai tirar mel, ele vai lá no vespeiro para fazer a sua missão. Antes de ir, o que ele tem que fazer? Tem que fazer nada, só macho. Macho não chupa favo, macho mastiga abelha. Eu mastigo abelha. Essas vespas aí tem poder nenhum. Meu irmão, é a pessoa chegar perto, ela vai levar uma ferroada, mas não é ferroada dessas abelhinhas nossas não. Essas vespas africanas, meu filho, tá febre e leva a pessoa para a cama. A pessoa não é boba. Eu falei, peraí, eu vou no vespeiro? Então peraí, onde está uma bota própria? Luvas apropriadas, tela, uma roupa grossa. O cara está parecendo um astronauta, e ele lá tirando o mel e as vespas. Não levou nenhuma brecada, nenhuma ferroada. Jesus sabe que mexer no diabo é mexer num vespeiro, e Jesus não foi despreparado. Não, deixa que lá eu vejo. Não. Ele já foi preparado. Ele recebeu o batismo, ele recebeu a plenitude do Espírito Santo, ele é dócil e ele se deixa levar. Ele passou os 40 dias jejuando e rezando, e ele conhecia a Bíblia. Aí sim, o diabo está vindo? Então vem. Você quer vir? Vem. Agora saiba, eu tenho o Espírito Santo, eu conheço a palavra, eu estou em jejum e eu sou um homem de oração. Manda a tentação de cá, que eu te mando a promessa de Deus de lá. Quer saber, diabo? Você vem andando e você volta mancando. Você vai ver que na verdade a vespa sou eu. Aí sim, Jesus nos ensina como vencer a tentação. E por que as pessoas hoje pecam tanto? Simples, porque elas não são cheias do Espírito Santo, elas não fazem jejum, elas não conhecem a palavra e elas não procuram intimidade com Deus numa vida de oração. Então a pessoa que está despreparada, ela vai cair com facilidade na lábia de Satanás. Então o principal que eu quero partilhar com você para esta adoração: você tem que estar capacitado com Deus para um bom combate. Você que conhece Bíblia, você que leva a sua fé a sério, você conhece na Escritura a armadura do cristão. Tem até a oração: dai-me a couraça da fé, o escudo da palavra, a sandália do Evangelho. Gente, não vá para uma batalha despreparado. Eu não me lembro o filme, mas parece que um soldado fez alguma coisa errada e o sargento quis puni-lo. Aí mandou o cara para o campo de batalha sem fuzil. O cara falou para os amigos dele: eu vou morrer. Falou: não, fica perto da gente, fica na trincheira. Aí o cara o tempo todo ele falou assim: olha, eu não estou vendo sentido eu estar aqui, eu estou desarmado. Um soldado não vai para uma guerra desarmado. E tem gente que quer lutar com o diabo como
O profeta Jonas lutou com o anjo. Tem gente que acha que lutar com o diabo é ir para o deserto, pegar no chifre do bicho e rolar com ele na poeira. Não é assim que funciona. A guerra, ela é mental, ela é espiritual. Nós não vemos, mas ela acontece a todo momento. E as armas para guerras espirituais são armas espirituais. O Espírito Santo, a minha intimidade com Deus, vida de oração, jejum, trazer sempre com você o seu terço, um anelzinho, meu anelzinho de cruz, tem o rosto de Jesus. Não ando sem a minha medalha exorcizada de São Bento. Olha ela aqui, está até num plástico para ela não ficar velha, porque eu tenho tanto ciúme dela que eu pus um plástico para ela não estragar. Gente, é batalha de noite. Aonde eu vou, a medalha está, o terço está. Estou lendo, estou rezando, estou vigiando. Aí você começa a ver claramente como que a tentação funciona. Diabo safadinho. É assim, né? Você só consegue ver se você está na luz. Não sei se os senhores aqui já pensaram nisso. Sem luz, o ser humano é cego. Nós só enxergamos porque tem luz. Fica num lugar totalmente escuro, o que você vê? Você não vê nada, você não vê nem a sua mão. Você pode pôr a mão aqui, você não vê. Tem gente que não vê o pecado, por quê? Porque ele está imerso nas trevas, aí não vê nada. Aí nada é pecado, carnaval não é pecado, novas famílias não é pecado, relacionamento aberto não é pecado, trisal não é pecado, poliamor não é pecado, droga não é pecado, beber não é pecado, trair não é pecado, nada é pecado. Por quê? A pessoa que está nas trevas, ela não vê. Aí você vai dormir numa roça, aquelas janelonas de madeira, como tem em Minas Gerais, a casa branca e a janela azul, bem tradicional. Você deita, você apaga, só tem barulho de grilo e sapo coajando. E quando chove, a água na bica, aí você, aquele sonão. Aí você abre o olho assim, ó. Aí você olha para a janela, está escuro, porque lá fora está escuro, aí você pode dormir de novo. Quando o sol nasce, tem no meio das madeiras umas frestas pequenininhas. Aí você olha na janela, amanheceu. Eu estou vendo ali o solzinho entrando. E só uma fresta pequenininha, o sol já entra. Se você não consegue abrir seu coração todo para Jesus, abra uma frestazinha. A luz ela entra. Qualquer buraquinho que tem, a luz entra. E aquela frestazinha, ela já ilumina alguma coisa no quarto. Você já vê talvez uma silhueta de um guarda-roupa, você vê onde está a porta. À medida que a luz vai entrando e você vai abrindo a janela, você consegue ver tudo. Assim é a nossa vida espiritual. Quanto mais a luz de Deus você tiver, mais claro você vê as tentações do diabo e o pecado que te ronda. Quanto mais na escuridão você estiver, menos você enxerga. Você não vê nada. Finalizo com uma historinha, eu gosto muito. Tinha um rapaz aprendendo a ser monge, era estudante, e o sábio é que o instruía todos os dias. Aí ele perguntou para o aprendiz: quando que é dia na sua vida? O aprendiz: dia na minha vida? Não sei. Então acorde às 3 horas da manhã, eu vou te explicar as lições da espiritualidade. 3 horas, um monge acordou, o outro já estava acordado, e ele disse para o estudante assim: nós vamos subir no minarete e vamos tentar ver alguma coisa. Eu sabia que eu não ia ver nada. 3 horas da manhã, não era lua cheia, um breu danado, eles no meio de um monte, né? Ele subiu e falou assim: olhe, o que você está vendo? Não vejo nada. Então vamos rezar. Aí rezaram um pouquinho. O que você está vendo?
Continuo não vendo nada. Deu ali 4h30, 5 horas da manhã. Ao longe ele começou a ver a silhueta dos montes. O sol já estava começando. O que você está vendo? Estou vendo algumas silhuetas no monte. Tá bom, e perto de você? Não, perto eu não estou vendo nada. Vamos rezar mais um pouquinho. Aí o sol começou a nascer. Já clareou bastante. O que você está vendo? Agora eu vejo árvores, animais, o riacho. Estou vendo alguém. Não é uma pessoa? Não sei, é uma pessoa ou um animal? Não está dando para ver, está um pouco escuro ainda. Não, vamos rezar mais. Aí clareou mais ainda. Não é um animal, é uma pessoa. Aí o monge, agora sim. E para encerrar, quem é? Não sei, está longe. Vamos rezar mais um pouquinho. Aí rezaram, a pessoa chegou perto. É o padeiro, está trazendo o pão para o nosso café da manhã. Aí o monge, não se esqueça, o que significa iluminação espiritual. Quanto mais você reza, mais as coisas se clareiam. E Jesus na sua vida tem que ser como este padeiro. Olhando de longe, você sabe que é alguém, mas você não sabe quem é. Ele estando próximo, você saberá, é o meu Senhor que não caminha longe, mas caminha ao meu lado. Quando é que é luz na sua vida? Quando todos os dias você conseguir enxergar que Jesus está ao teu lado. Este é o dia que não termina, quando o sol se vai. Beleza, gente? Decorei certinho. Gostei disso. Este é o dia que não termina, quando o sol se vai. Minha pergunta é, a gente vive este dia? Nós estamos vivendo com o Senhor, aprendendo com Ele a vencer a tentação, não deixando as trevas nos dominarem, não deixando as trevas entrarem na nossa vida, no nosso coração, na nossa família. A escuridão não tem poder algum. Não sei se você já pensou nisso. A escuridão ela é tenebrosa porque ela é grandiosa, mas ela é muito fraca, muito fraca. Pegue uma noite tenebrosa, que você não vê nada. É só você pegar uma vela, a escuridão, ela afasta na hora. Lá na sua casa, tá tudo escuro, você vai andando com a vela, a escuridão vai fugindo, não é assim? Você não está vendo nada, senta com a vela, a escuridão sai, tudo se ilumina. Deixa a luz de Deus estar na sua vida. Não importa se o mundo está nas trevas, sobre nós brilhou a luz do Senhor. Sobre a sua família brilhou a luz do Senhor. Foi uma das leituras que nós lemos no tempo do Natal. E eu trago tudo isso para a Quaresma, sabendo que aquele neném do Natal é o Senhor que agora adulto nos ensina, como adultos e não como crianças, a vencer as artimanhas de Satanás. Cheio do Espírito, com intimidade, oração e jejum. Receba agora, aí na sua casa, a visita de Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos capacitar para vencermos toda e qualquer tentação pelo poder da oração. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cantemos. Preciso tanto de ti, Jesus, sublime, terno teu amor. Tu tens o grande poder, estenda a tua mão, abraça-me. Conforta-me em teus braços, Senhor. Maravilhas tu tens para mim. Conforta-me em teus braços, Senhor.
maravilhas tu tens para mim. Lágrimas cairão da face do Senhor. Um pingo só me basta, oceano de amor, príncipe da paz, natureza do perdão. Quero estar contigo, viver esta emoção. Lágrimas cairão da face do Senhor. Um pingo só me basta, oceano de amor, príncipe da paz, natureza do perdão. Quero estar contigo, viver esta emoção. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós buscamos na nossa vida este dia que não termina quando o sol se vai. Tu és a minha luz, Tu és a luz da nossa vida. Então, Senhor, ilumina o meu coração. Ilumina, Senhor, as regiões mais escuras do meu coração. Que a Tua luz brilhe na minha casa, no coração da minha família, no coração das pessoas que eu amo, e aquelas que eu preciso aprender a amar. Nós não somos filhos da noite, nós somos filhos do dia, de modo que as tentações não irão nos surpreender como um ladrão. Nós estaremos sempre em oração e vigilância, buscando intimidade com Teu Espírito, buscando intimidade com a Tua Palavra, buscando intimidade contigo, Senhor. A Sagrada Escritura nos diz, e nós tomamos posse,
de que sobre nós jamais virá uma tentação superior às nossas forças. Mas com esta tentação, o Senhor nos capacitará, o Senhor nos concederá livramento. A nós cabe a luta, o não desistir, o não olhar para trás. Senhor Jesus, nós estamos iniciando este tempo de batalha espiritual chamado Quaresma. E nós temos o que nas tuas tentações o Senhor não possuía. Porque nesse deserto o Senhor estava sozinho, claro, cheio do Espírito, e sendo visto pelo teu Pai. Mas como homem, o Senhor experimentou a solidão. O Senhor experimentou as tentações. No nosso caso, nós não precisamos estar sozinhos no deserto da nossa vida, no deserto que é este mundo. Nós queremos entrar neste deserto contigo, com tua mãe, Maria Santíssima. Senhor, nós queremos entrar neste deserto de mãos dadas, de um lado Jesus, de outro lado Nossa Senhora. Me protegendo a retaguarda, o meu anjo da guarda, mantendo-me firme no caminho. São José, lutando a meu favor, lutando do meu lado, anjos e arcanjos. Jesus lutou a batalha mais difícil, para que nós pudéssemos vencer as mais fáceis. Jesus venceu o diabo, nos ensinando como vencê-lo. Jesus superou a tentação, venceu a tentação, expulsou o tentador. Porque Jesus não tinha fome, ele tinha um alimento que o diabo não sabia: a palavra. O diabo oferece Jesus pão, mas Jesus estava saciado da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Não só de pão vive o homem, mas eu busco ser cheio da palavra de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. E anterior a isso, Jesus ouviu da boca de Deus: Tu és o meu filho, em ti coloco a minha afeição, escutai-o. Uma das dúvidas que o diabo quer colocar no seu coração, no meu coração, é que se nós somos filhos de Deus, por que nós passamos por problemas? Se nós somos filhos de Deus, por que nós enfrentamos um deserto?
enfrentamos a coroa de espinho, enfrentamos a fome, enfrentamos a traição. E Jesus sempre diz: é para que você aprenda a vencer as tentações e não deixar que o mal contamine a sua mente. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós não chegamos a duvidar se somos filhos de Deus, mas nós chegamos a duvidar se Deus estava verdadeiramente conosco. Quantas pessoas não dizem: ah, mas se Deus estivesse comigo, eu não tinha ficado doente. Se Deus estivesse comigo, eu não estava com fome. Se Deus estivesse comigo, eu não tinha sido tentado. Se Deus estivesse comigo, eu não estava no deserto. Se Deus estivesse comigo, tudo tinha estado certo. Olhe para Jesus no deserto. O Senhor está ali 40 dias sem comer, sem beber. E ele não perdeu a certeza de que seu Pai estava com ele. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e a Ele prestarás culto. Jesus venceu a tentação no poder da palavra, e é pela palavra de Deus que nós haveremos de vencer também as nossas tentações. Dai-nos, Senhor, esta sabedoria. Dai-nos, Senhor, a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa. Porque eu desejo, Senhor, eu desejo ver nesta terra, depois de vencer as minhas tentações, eu vou ter a alegria de ver os anjos me servirem, os anjos protegerem, os anjos me guardarem. Depois de toda a provação, vem o refrigério. Guarda isso. Depois de toda a tempestade, vem a bonança. Depois de toda a tentação, vem o consolo de Deus. Não desanime. Deus sabe que muita coisa na sua vida não tem sido fácil. Deus tem visto a sua luta. Deus sabe do seu esforço de buscar as coisas do alto. Deus sabe do seu sofrimento em não ver toda a sua família seguindo os caminhos da fé. Deus sabe das suas preocupações de mãe. Deus conhece o seu coração de mãe. Deus sabe das suas enfermidades. Deus conhece as suas dívidas. Quando você chora e ninguém vê, Deus vê. Deus sabe tudo isso. E nós precisamos saber de apenas uma coisa: depois da tempestade vem a bonança. Depois da provação vem a vitória. Depois da tentação, Deus enviará os anjos para nos servirem. Vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena se manter fiel no caminho de Jesus.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando falarem mal a vosso respeito, inventarem mentiras sobre a tua vida. Exultai, glorificai a Deus que está nos céus, porque grande será a sua recompensa. É esta recompensa que queremos, meus irmãos. Nós não queremos recompensa deste mundo. As recompensas deste mundo, o ladrão rouba, a traça corrói, o tempo estraga. As recompensas deste mundo, elas vão perdendo o valor. Mas a nossa recompensa está no céu. A nossa recompensa está com Jesus. Ele nos espera de braços abertos. E um dia, quando estivermos na sua presença, Ele haverá de nos elogiar. E Jesus vai dizer, olhando para mim e para você: eu vi a sua luta. E agora eu quero te dizer: você venceu. Meus irmãos, quem não quer escutar isso da boca de nosso Senhor? Eu acompanhei a sua luta e você venceu. Você foi provado e você foi aprovado como Abraão. Você estava disposto a oferecer tudo. Você não precisou sacrificar a vida do seu filho, mas você sacrificou a sua própria vida. Isto, meus irmãos, é o espírito da quaresma. Isso, meus irmãos, é o que Deus quer realizar no nosso coração daqui para frente. Obrigado, Jesus. Louvores e glórias a Ti, Senhor, por esta palavra que cai neste momento no nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu sofrimento. Obrigado, Senhor, porque no deserto o Senhor venceu por mim, o Senhor lutou por mim, o Senhor jejuou por mim. E eu sou chamado a fazer por Ti a mesma coisa. O Senhor me amou e eu quero Te amar cada dia mais. Tu és o meu tesouro, Tu és a minha esperança, Tu és o sentido da minha vida, hoje e sempre. Amém. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que está agora conosco. Abençoe a nossa casa, a nossa família. Abençoe, Jesus, as pessoas doentes, acamadas. Abençoe as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Abençoe esses objetos colocados perto da TV, peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, alianças, fotos de família. Abençoe esse terço, imagens. Abençoe, Senhor, esta água, para que, usada com sabedoria, recorde as promessas do nosso batismo e nos livre de todo o mal. Tudo isso vos pedimos, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Se você quiser, pode tomar um pouquinho da sua água. Que a bênção que vamos agora receber seja Jesus falando ao nosso coração. Vá para o deserto, mas vá preparado. Eu
capacito você. Assim como Jesus disse para Pedro: segue-me, e eu farei de vós pescador de homens. Jesus está falando com a gente: segue-me, eu vou com você para o deserto, e eu farei de vós um vencedor de demônios. Olha a palavra de Deus para a sua vida. Deus quer que nós sejamos vitoriosos sobre o mal. Ele nos capacita. O Senhor capacita você que está aqui no santuário, você que está aí na sua casa. O Senhor te capacita a vencer toda e qualquer tentação. Você é uma pessoa batizada, você tem o Espírito Santo. Busque o jejum, busque a oração, busque a intimidade com Deus, e você haverá de cantar vitórias. Recebamos a bênção das bênçãos, Jesus no Santíssimo Sacramento. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor.